Olá a todos! No último vídeo eu trouxe algumas considerações finais sobre o conteúdo de modelagem que eu dividi com vocês. Agora eu vou continuar com os vídeos e vou começar a mostrar os comandos de SQL. E os primeiros que eu vou mostrar serão os comandos DDL. Então, eu vou trazer o conceito de DDL, o comando create, o alter, o drop, e o truncate e o comment. Bom, conceitos. Lendo, buscando e pesquisando, eu encontrei estes conceitos aí para o DDL, né? Então, Data Definition Language, ou Linguagem de Definição de Dados, DDL, né? Ele é responsável pela definição da forma como os dados são estruturados em um banco de dados. Um outro conceito, ele permite ao usuário definir novas tabelas e os elementos que serão associados a elas. Ele também engloba os comandos de definição do banco de dados. E aí, também, ele é responsável pela criação e alteração dos objetos no SGBD. O create, ele é responsável pela criação dos objetos em uma tabela de dados, inclusive o próprio schema, database. O alter é o comando utilizado para fazer alterações nos objetos de uma base de dados. O drop, ele é responsável pela eliminação dos objetos em uma base de dados, inclusive o próprio schema, né, a própria base de dados. O truncate, ele é utilizado para realizar uma restauração da tabela para seu marco zero. Este comando faz com que a tabela volte à sua estrutura inicial, inclusive a chave primária voltar a ter o valor inicial da criação da tabela. Esse aqui é aquele comando que você tem, sei lá, 50 mil registros na tabela. Se você dá um truncate, ele vai zerar essa tabela, ele vai apagar todos os registros e vai reiniciar ela. Ou seja, se você tinha o ID, sei lá, 50.001, ele vai voltar para o ID 1. O próximo é o comment. Ele é utilizado para inserir comentários no código. Podemos utilizar ele de duas formas. O primeiro é o traço, que é quando a gente quer realizar um comentário de uma única linha. E o segundo é barra para a direita, asterisco, barra para a direita, quando a gente quer fazer um comentário com o maior número de linhas, tá? Eles não são exatamente comandos DDL, mas eu acho que eles são importantes para trazer nesse contexto de quando você está criando a base de dados ou tabela, enfim, ele te ajuda a documentar o processo de definição de dados. Estou startando aqui o SQL Server Management Studio, que é a mesma ferramenta lá que eu fiz os passos para a instalação, né, da playlist de instalação. E aí eu vou estar abrindo aqui para vocês, para a gente ver que os primeiros bancos que vem default são o Master, o Model, o MSDB e o TempDB. Bom, a gente está usando o Master no momento e eu vou dar o primeiro comando aqui, o create database, que é a mesma coisa que o schema aqui, tá? Praticando, vou chamar de praticando. Dei um F5 aqui e aí ele me disse que o comando foi completado com sucesso. A gente vier aqui e dar um refresh aqui no databases, a gente vai ver que ele vai passar a vir para aparecer aqui. Bom, eu quero começar a utilizar o praticando. Tenho dois meios. O primeiro é eu vir aqui e selecionar o praticando, que eu vou estar logado nele aqui, né? E o segundo é eu usar o comando use praticando, que eu prefiro. Por quê? Porque no momento que eu começar a usar, que eu digito o comando use e escrevo prat, ele carrega para mim, eu tenho certeza que está dando certinho. Então, nesse momento, eu criei um schema, um database, usei o comando create e estou acessando a base praticando que eu acabei de criar. Eu vou criar a tabela baseado no modelo lógico que a gente fez nas playlists ali, nas playlists de modelagem praticando. Então, a primeira tabela que eu vou criar é a tabela loja. Então, eu vou dar um create table loja. Aí, eu vou pegar e vou botar a coluna ID, vou dizer que ela é do tipo inteiro,
e que ela é identity. Quer dizer que ela é not null. No SQL Server, quando você coloca identity, você identifica aquela coluna como uma chave primária, né? Que é a PK da tabela, que a gente está colocando aqui a chavezinha lá do BR modelo. O segundo campo vai ser a razão social. Eu vou ter também o CNPJ, logradouro, depois eu olho lá e completo os tipos de dado. Número, bairro. Bom, razão social, razão social vai ser varchar de 100. Varchar de 100. E eu também vou querer ter esse dado no banco. Então, eu vou dizer que ele é um not null. Vou copiar e colar aqui. E vou dizer que o meu CNPJ vai ser um varchar de 20, também not null. O meu logradouro, ele vai ser um varchar de 150. Então, cola aqui, varchar de 150. Porém, o dado de endereço, eu vou preencher ou não, assim como o número e o bairro. O bairro aqui vai ser um varchar de 100. Agora, como é que eu digo que essa coluna que eu estou botando como ID identity aqui é a PK ou a primary key da tabela? Eu venho aqui e escrevo primary key e coloco ID. Então, aqui eu estou com a estrutura que eu modelei. Então, aqui eu botei o ID do tipo int. Eu coloquei razão social varchar de 100. Logradouro varchar de 150. CNPJ varchar de 20. Número int. Logradouro 150. Bairro varchar de 100. Então, aqui eu vou rodar o comando. Beleza, deu sucesso, minha tabela foi criada. Como é que eu vou saber que deu certo? Deu mensagem aqui, eu posso verificar abrindo o banco aqui, vindo nas tables, e ele vai carregar para mim. Também eu posso fazer o seguinte, eu posso usar o comando select, mais para frente eu vou falar dos comandos DML, mas de momento vou usar o select, asterisco from. Ó, o SQL já carrega para mim quando está tudo certo. O que aconteceu? Eu criei a tabela aqui, ela ainda está sem dado, mas está aqui a estrutura da tabela, estrutura base da tabela. Bom, para eu dar um exemplo aqui do alter table, eu vou botar um alter table add, só que eu tenho que declarar o nome da tabela que eu vou alterar, loja, e aí eu vou colocar a coluna UF e vou dizer que ela vai ser um char de 2. Beleza, tá aqui, se eu vier aqui e der um select, tá aqui minha nova coluna UF. Agora, eu vou querer colocar um exemplo de coluna aqui para mostrar o drop, o comando drop. Então, alter table loja add, por exemplo, remover, e vou dizer que é um int. Tá aqui, eu adicionei a coluna e coloquei ela ali. Tá ali, coluna remover, que é só para exemplo mesmo. E agora eu vou dar a remoção, o drop, alter table loja drop remover. Seleciono, executo com F5. Drop column, eu errei. Aqui é drop column. Eu preciso dizer o que eu quero remover. E tá ali. Se eu der select, a coluna não tá mais. Vez ou outra a gente erra realmente. Aí tem que ler ali, entender o que está acontecendo e ajustar o comando mesmo. Bom, aqui eu já trouxe o exemplo.
create, ó, aproveitando para mostrar para vocês o comentário, ó, de uma linha. Exemplo de comentário de uma linha. Opa, uma linha. E exemplo de comentário de mais de uma linha. Aqui eu posso validar com vocês. Fizemos o create, o alter e o drop. Agora vou colocar dados aqui para poder simular o truncate. Bom, eu tenho aqui uma tabela. Eu vou ter que fazer um insert de dados aqui para poder exemplificar para vocês. Insert into table, loja. Declara as colunas da loja. Razão underline social. Pode ver que a SQL já vai completando pra gente, ó. CNPJ, logradouro, número, bairro, UF. Observa que eu não declaro o ID, porque eu declarei como chave primária identity, ou seja, ele vai auto-incrementar o valor da chave. Values. Aí aqui eu vou botar razão social loja A, são apenas dados para entendimento. CNPJ 1, 2, 3, 4, um dado qualquer, tá, gente? Logradouro da loja A, um número 1, 2, 3, e eu vou colocar aqui bairro da loja A. E a UF eu vou botar que é SC. Eu venho aqui e rodo, ou seja, eu consegui fazer um insert do dado. Ó, tá ali, né? Aí, só para vocês verem, tá com o ID igual a 1. Eu vou jogar aqui a loja B. Vou alterar aqui um dado. Alterar outro dado. Outro dado. Também vou dizer que é de SC. Ó. Agora, a tabela tem duas linhas. Beleza? Eu vou vir aqui e vou executar um truncate table logic. Repara que eu dei F5, rodei o comando. Eu deletei todos os dados da tabela e vou resetar a chave dela. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar para vocês verem. Loja C, um exemplo qualquer de dado aqui. Loja C, 2353, o bairro, loja C, e aí é o FSC. Eu dei um insert, quando eu dou select de novo, voltou o seu ID número 1. Então assim, gente, eu trouxe para vocês o exemplo do create, do alter, do drop, aqui no drop column. Fiz um exemplinho muito rápido aqui de select insert, que a gente vai ver isso, ou eu vou trazer mais disso quando eu fizer os estudos de DML, que são as manipulações de dado, né? Também trouxe para vocês um exemplo de truncate. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. E o meu sincero agradecimento a todos pela atenção. Obrigado.